dia desses, conversando com uma amiga sobre nossas filhas, ela me disse que foi só agora, 10 anos depois do seu parto, que ela se encontrou como mãe. Que só sentiu prazer de verdade em todas as infinitas demandas que a maternidade exige hoje. E eu achei o depoimento tão honesto e tão importante que a gente resolveu trazer ele pra cá. Porque por mais que em muitos momentos a gente tenha aquela sensação de que nós e os nossos filhos sejamos um só, existe uma relação entre duas pessoas. E como em uma boa relação que se preze, em muitos momentos ela entra em descompasso. E aí lá vai a gente se adaptar às mudanças e que vão acontecendo durante a maternidade. E nessa dança das relações que a gente estabelece com os nossos filhos, nem sempre a gente consegue cumprir com todas as expectativas criadas pelos outros e principalmente por nós mesmas do que seria esse modelo de maternidade ideal. Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco e da Tereza. E esse podcast é Coisa de Mãe. E nessa movimentação toda de relações maternais, existem mães de todos os tipos. As que amaram a gestação, as que se identificam mais com o primeiro aninho do filho, mães que não gostariam de voltar para essa fase jamais, mães que amam os filhos na mesma intensidade que amam suas carreiras e as que não conseguiram mais pensar em trabalhar. E as mães, que são o tema do episódio de hoje, as que só foram se apaixonar pela maternidade anos depois. E para bater esse papo com a gente, ela que é um dos maiores nomes da música brasileira, inclusive que inspirou o tema do episódio de hoje, em um papo nosso na varanda lá de casa, minha amiga amada, a mãe da Brisa, Mariana Aidar. E para completar a nossa roda, ela que é cofundadora da Rede Maternativa, a maior rede de mães focada em transformar a realidade das mesmas com o mercado de trabalho. A mãe do José, Ana Laura Castro. Obrigada, obrigada por estarem aqui. Bem-vindas! Eu acho que é um bom episódio para você começar com a pergunta que você mais gosta de é? começar todos os episódios, né? Faz um tempo que você não faz, então... Me contem, vocês sempre quiseram ser mães? Vocês sempre tiveram esse desejo, desde sempre? Tipo, eu vou ser mãe em algum momento. Não, eu nunca tive. Conta pra gente. Desde pequenininha, assim, nunca foi meu sonho nem casar, nem ter filha, né? Casar eu não casei, assim. Casei na igreja, tal, de festa, né? Mas vivi com o pai da Brisa por 10 anos, então casei, né? E o filho veio muito também de uma vontade dele, assim, sabe? Ele começou, assim, ele queria muito ter filho. E bateu ali meus 30 anos e, não sei, bate um reloginho, né? Não sei o que acontece, assim. E aí começou a vir, assim, essa vontade. E aí a gente engravidou. Foi planejado. Mais ou menos, assim. Tava aberto, tava meio liberado, meio, ai, tô com medo, vamos, não vamos. E aí quando veio, nossa, eu fiquei com muito medo. Fiquei desesperada, assim. Mas depois eu me entreguei e deu tudo certo, foi lindo. Eu sempre quis ser mãe. É uma coisa assim que realmente eu queria ser mãe. Mas veio num momento que eu não esperava, que eu tinha 26, ia fazer... Não, eu tinha acabado de completar 27 anos. Eu estava em transição, indo morar no Rio de Janeiro. E aí eu descobri que estava grávida. E aí perdi emprego, enfim. Daí que veio a maternativa também. Nessa revolução interna que foi a gravidez. Mas assim, o desejo de ser mãe sempre esteve comigo. Uma coisa muito, assim... Eu sempre falei, nossa, eu quero ser mãe até os 30 anos. Porque eu quero ter a disponibilidade que eu achava que era necessária para cuidar. E é isso, mas não quer dizer que foi fácil. E é louco que você fala da disponibilidade necessária. 26, 27 anos também é o momento que você está na carreira. Isso, né? A Mari estava ali fazendo show já no Brasil inteiro. A gente sempre volta nesse momento, que é muito injusto, né? Que o momento em que os nossos óvulos estão mais saudáveis, que a gente está mais pronta para engravidar, é o momento em que, na maioria das vezes, também muitas mulheres estão desabrochando no profissional. Então, eu não sei se tem a ver, a gente já puxar para o tema de hoje, né, que nas nossas conversas a gente falou disso, você fala, às vezes eu volto, você falava para mim, né, eu volto e lembro de eu tendo que fazer show, e a Brisa pequenininha, né, você tem a gente tem essas conversas nossas que eu queria que você trouxesse, porque eu acho que deve ser um primeiro descompasso, vou dizer assim, quando a sua vida profissional está te pedindo muito, né, como a Tayla falou ali na cabeça do descompasso, quando sua vida profissional está te exigindo e ao mesmo tempo você tem uma obrigação ali a seguir, né, imposta e está aí tão cristalizada estruturalmente aí há tanto tempo, veio desse lugar ou...
O primeiro ano da Brisa, eu me organizei para que eu conseguisse ficar só com ela, assim, era uma coisa que eu queria muito, sabe, assim, estar disponível para passar aquele ano junto com ela, aproveitar, e eu consegui, assim, foi Você ficou um ano... um grande privilégio, assim, eu consegui ficar com ela um ano ali sozinha. Mas eu amo muito o que eu faço, né? Então, assim, depois veio naturalmente a vontade. Eu tinha muita vontade de estar no palco, muita vontade de cantar para os outros, porque eu cantava muito para ela. Eu comecei a compor muito desde que ela nasceu, abriu, assim, uma chavezinha, sabe, de composição, assim, também, que são outros lados, né, do meu trabalho, assim, que ela trouxe. E aí, assim, colocando ela no bolo, né? Levando ela junto, viajando, entendendo também que, né, que é o caminho dela também. Ela tem uma mãe que tem uma profissão que não é, né, uma profissão onde eu entro 8 horas, saio às 6 e ela acabou vindo comigo. E às vezes isso era muito cansativo, assim. E também a culpa, né, deixava muito ela com a minha mãe. Então foi puxado nesse sentido, assim. Agora a gente já está bem mais tranquila. Hoje ela vem, ela canta comigo. É muito fofo. É a culpa, talvez, da autonomia que hoje ela tem toda e daquele bebezinho que não tinha? Eu acho que passa também muito por uma história minha, assim, que daí é muito louco que a vida coloca a gente exatamente no mesmo lugar, né? Que meu pai e minha mãe trabalhavam com música. E eu fiquei muito tempo longe deles quando eu era pequena. Então, isso foi uma coisa que foi um buraco, assim, sabe, na minha vida. E aí a vida me deu exatamente a mesma coisa, sabe? Então, hoje é muito louco, né? E eu consigo olhar e consigo perdoar, consigo olhar de outra maneira, entender, assim, o que eles tinham que passar realmente, porque minha mãe, ela era empresária e produtora, né? Ela não estava num lugar mais confortável que eu, que sou artista, que posso pegar. Ela era produção toda. Então, eu ficava, assim, ela me levava, às vezes, que eles ficavam, tipo, 2 meses fora, assim. Então, eu tinha que ir nas turnês. Ela trabalhava com Lulu Santos, com Luiz Gonzaga, assim, turnês enormes, grandes. E eu ia, ela me deixava, assim, eu tinha, sei lá, uns 5 anos, gente, 6 anos. Ela me deixava na coxia e falava assim, mamãe vem te buscar no final do show, fica aqui, não sai daqui, e eu venho te pegar no final do show. E eu ficava lá, fofa, assistindo. Com 5 assim, anos, vendo Luiz Gonzaga da coxia. Mas tá era explicado. Lulu Santos. Ah. Mas assim, foi muito bom para minha vida. Hoje eu vejo isso que realmente me formou, fez eu gostar daquilo, né? Querer seguir aquilo. Mas emocionalmente também me fazia muita falta. Então eu não queria repetir a mesma coisa. Por isso esse 1 ano que você se deu ali. Isso, Nessa exatamente. fase. Mas você, que eu me veio essa curiosidade, porque eu já falei que nesse primeiro 1 ano, pra mim foi acho que a mais difícil profissionalmente, entendendo que, tendo a sensação de que nunca mais voltaria. Pra você foi não rolou isso, ou você não lembra, ou... É engraçado que as coisas vão ficando tão longe, né? Depois de 10 pra mim, anos. eu tenho nem de 2, eu já fico, tá, então por isso que talvez você nem... Sim, como eu tinha esse lugar, assim, desse vazio, desse buraco, Sim. dessa culpa, eu acho que eu estava muito ali focada, não sei o quê, mas dentro de mim eu sentia muita falta, né? E eu tinha, na verdade, acabado de lançar um disco. Então foi tipo assim, um gap, assim, né? E é muito louco na nossa profissão autônoma, onde a gente tem que aparecer, a gente tem que estar. E aí eu via as coisas andando, assim, e eu não estava, eu não podia, nem tinha como, assim. Eu lembro que, na verdade, assim, rolou um programa para fazer, e a Brisa devia ter, assim, uns 6, 7 meses. E eu fiquei tipo, gente, será que eu vou, será que eu não vou? E eu fui, porque era muito esse lugar, né? Ah, não, tá todo mundo indo e tal, eu fui. E foi tranquilo, assim, levei ela, assim, mas dava uma dosinha, sabe? Eu ficava assim, então, eu sabia que eu ia ter um momento que eu ia voltar, resolvi ficar de boa, assim, com a minha decisão. Você não sofreu esse momento? Não, eu fiquei bem com ela, assim, bem gostosinha. Foi bem bom. Conta um pouco pra gente. Conto. Bom, o José, ele chegou, assim, revolucionando tudo, inclusive o meu trabalho, né? Porque quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava mudando para o Rio no trabalho novo e fui mandada embora porque não tinha Você nem trabalhava 3. com o quê? Eu era professora.
E aí, como não tinha tempo de casa, né? Eles me mandaram embora porque eu estava grávida. E aí eu voltei para São Paulo. Eles te mandaram embora porque você estava grávida. Claro, eu estava de experiência, tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro. E foi até uma decisão minha. Eu falei, gente, o que eu vou fazer aqui? Sem rede de apoio. Assim, eu vou precisar voltar. E o meu ex-marido morava em São Paulo. Daí eu voltei desempregada e grávida. Eu falei, cara, fudeu, assim. Acabou o universo. Só que eu queria muito o José. E aí eu combinei com o meu parceiro, falei, bom, não vou conseguir trabalhar. Não tem possibilidade de alguém contratar uma grávida até. Então, eu não olhava e via a possibilidade disso acontecer. Então, eu fiquei com o José nesse tempo. E esse tempo que foi, eu falo que é a fase que eu mais trabalhei, na verdade. Assim, o trabalho invisível da mãe é uma coisa absurda. Dos 1 ano até os 3 anos do José, assim, eu sofri, gente, assim, foi muito difícil, porque ele era uma criança que mamava muito, eu fiz livre demanda, e ele era um bebê obeso, né, amiga, assim, de leite materno, mas assim, ele mamava muito, ele chorava muito, ele acordava muito, era tudo muito. E aí eu ficava com essa sensação de a minha vida nunca mais vai voltar. Eu não sei quem sou eu não sei onde eu tô, tempo e espaço. Acordava de madrugada achando que era de manhã. Assim, tão perdida que eu tava nesse rolê. Assim, eu fui, sabe? Quando você se entrega. Me identifico muito com isso. E aí, nessa entrega toda, eu falei, gente, se eu, uma mulher branca, privilegiada, tô passando por isso, imagina as outras mulheres. Eu preciso falar com as outras mulheres sobre isso. E foi aí que a gente criou um grupo para falar sobre maternidade e trabalho. E hoje, José, com 10 anos, eu até olho a maternativa e falo, gente, eu quase não me identifico tanto mais, é tão louco. E é daí, então, é sobre isso que a gente né? vai falar hoje. Então, e é eu amo que esse episódio é muito uma perspectiva de futuro, porque a gente está aqui tanto falando desse momento maçante, esse primeiro ali na cabeça da Thalia. Eu sou a mãe que de pensar em voltar para o primeiro ano, eu não gosto nem de cogitar voltar para o primeiro ano, sabe? Aí as pessoas vêm me perguntar, você quer outro filho? Pô, eu queria demais, mas viveu esse primeiro ano de tanta demanda emocional, física. Sim. Eu falo que eu queria dentro do meu privilégio também, da minha realidade, que eu para mim seria mãe de bebê para sempre. Sempre, sério, sempre. Tayla? Para mim, meu filho, eu tenho 2 bebês, né? Isso. Mais um de 2 anos e 2 meses e uma de 9. Eu tenho que ficar dando atenção pro Chico, porque sente muito, porque assim, por mim eu só fica com o bebê, assim. Nossa, pra mim bebê, o cheiro do bebê, cara, pra mim não existe. Ele já tá falando que é lindo, que é gracinha, mas assim, demanda é uma parada que eu não tive dos meus pais também. Que é o entreter, é o carinho, é o brincar, é o toque, é o não sei o quê, é o lúdico, é um negócio que eu nunca tive, então assim, eu tenho muita dificuldade. Muito, assim. Mas então, é isso que ela tá falando até os 3. Então, o Chico tá nesse momento... Sim, ele é um bebê. Eu tenho 2 bebês, né? Eu tô falando da fase 1 ano mesmo, do recém-nascido. Você gosta de RN, eu gosto do cheirinho de ficar com chocoladinho. Eu tenho só de pensar em RN, eu me arrepio inteirinha aqui, ó. Eu também. Eu lembro que uma vez a gente foi visitar uma amiga nossa, que era o segundo filho dela. Ai, eu vou falar, amiga, desculpa. Foi horrível. Foi horrível. E aí a gente foi, tipo, as duas juntas, tipo, concentra, que a gente vai conseguir falar, parabéns! Daí a gente chegou, assim, as duas meio chocadas, porque um engatinhando, porque ela tinha um filho, mas ele era ainda pequeno. Engatinhando, a gente sentou no sofá, nunca vou esquecer. Eu e ela, assim, as duas sentadas, a gente fez pra trás, e a gente não conseguia se comunicar. Eu olhava, tipo, gente, a gente precisa, a nossa amiga, que a gente ama profundamente, a gente precisa mostrar que legal. Então eu tentava e ela assim, e ela em pânico, e eu tentava e ela em pânico. Daí ela também começou a tentar, mas não saiu, assim, uma coisa, parabéns! Porque, mano, não dá. Só vinha o tadinha, né? Não, a gente saiu falando, porra, que difícil, eu não queria isso nunca. Eu falo que eu queria outro filho, que eu até queria, sabe? Mas se chegasse pronto, fosse 8, tivesse assim, 8 anos, prontinho, um menino, né? Já que tem uma menina, eu queria ter a experiência de um menino bonzinho. Um menino bonzinho, com 8 anos já pronto, assim. E quais foram os maiores desafios, né? Vamos falar da primeira infância aqui, né? Pra gente dividir pros 10, chegar nos 10 depois. Quais foram, você contou um pouquinho aí, né?
a livre demanda, o sono. Do 1 ao 3, né? Com 4 você sentiu que... Não, com 4 não. Com Não, 4? desespero. Não, com 4 Pelo maravilhoso. amor de Deus. Não, com Ai, 4 olha, ainda Maísa, tava tipo, Deus é mais. Amiga, vamos Deus pra é frente, vamos pra frente. Vamos pra frente. Foi Joga, à noite, joga tá? Só lá. pra você entender. Não, mas lá. quem que foi? Acho que foi a Maria Ribeiro que falou, né? Que veio o primeiro filho e aí com 4 anos a vida dela ficou ótima. E daí ela falava que ela queria que o segundo nascesse com 4. Esse episódio dela é muito bom, depois vocês assistam aí. Aí que daí quando o segundo chegou e bateu 4, ela viu que tava no ápice do caos e que daí ela foi que entender que vem com 8, vem com 8. Eu acho que 8 é perfeito. 8 é perfeito. Nossa. Eu acho que as dificuldades que eu tive, Tranquilo, faltam 6, marida. né? É isso, faltam 6 Tranquilo, anos. 6 aninhos. Nossa, é desesperador. Mas vai, desculpa. Não, fala. a gente- O a 3 era o dificuldade ápice, eu quero saber, do porque a gente caos. tá chegando no 3 agora. Não, Table 2. E eu fiquei louca de estudar pra falar, será que é normal? Ah, mas Juro. aí tu se complicou mais, não? É, Você um não pouco, acha? um Eu me pouco. complico mais. Eu Eu me acho, complico, eu acho. Eu me compliquei. Mas até hoje eu fico lendo pra ver se tá tudo bem. Mas Eu assim, também. será Comparado, que tá tudo eu bem? e Júlia, a Júlia que leu tudo, eu que não li nada, eu me dou, assim, nesse exemplo Ela é aqui, muito mais leve. único e exclusivo, né, gente? Porque lembrando da pluralidade da maternidade. Eu me dou muito mais, Ela assim, é muito muito mais mais fácil, leve. com várias situações que ela fica, não, mas é o rotina, é o sono das 5 horas, da 3 horas, tem que acordar, dizer que eu falei, ih, Não, dorme já que tô quer, bem acorda que flexível, quer. viu? Já tô bem mais flexível Tipo, agora. Eu fui a mãe, eu sou a mãe, né? Eu Isso que eu fui ia como falar. já É, tivesse já passado, foi. já passei, Superei, quase superei. isso, superei. Não, mas você estuda muito até hoje. Eu estudo muito até hoje porque eu tenho a noia de que eu tô fazendo errado. Eu tenho essa noia. A eu noia de nasci querer com esse acertar, chip. né? A noia De falar, gente, será que o que eu tô fazendo é adequado, não é adequado? E isso dá um trabalho, Do cão. assim, do cão. E eu acho que nessa fase até os Mas é que 6... essa fase de educar é muito importante também se Não, informar, e hoje né? eu amo Com os 8 10 anos, por 10. causa disso. Porque eu falo, gente, deu bom. Tudo aquilo deu bom. Porque você já consegue enxergar Aquele Resultado, ser humano resultado. me falando, não, você precisa sair com as suas amigas que você tá muito estressada. Não tá legal. Vai dar uma passeada porque eu não tô gostando do tom de voz. Assim, você fala, Ah, ai, gente. é só isso que eu queria na vida, sabe? assim? Você já vai vendo assim, sabe aquela faísca de ser humanozinho que vai, que Crescendo. você já colocou ali a sementinha. Isso é incrível. É porque teoricamente, do 1 ao 7 é que, né, a primeira infância é do 1 ao 7, onde você forma mesmo o caráter, né, da criança. Isso é o segundo Lacan, Freud, enfim, um deles. Um deles, não sei, não me lembro igual. E você, amiga? Quais foram os seus maiores desafios? Amamentar pra mim foi muito difícil. Eu tive mastite 3 vezes. Nossa, tipo assim, sei foi... bem o que é isso. Nossa Senhora, uma das piores dores que eu já senti na vida. E eu não curtia muito amamentar, assim, sabe? Era um lugar que... não doía meu peito, sabe? Eu não curtia muito, ficava aquele peito inchado e tal. E aí quando eu comecei a voltar pra fazer show, assim, um dia começou a vazar o meu peito, assim, no meio do show. Falei, cara, acabou. E aí, ela tinha quase 1 ano, né? Por aí, foi isso. E ela não dormia, a Brisa. Não dormia. Ela acordava de 1 hora em 1 hora. Era tipo assim. Então, ela não dormia, ela dorme comigo até hoje, na minha cama. 10. Desde sempre? Desde sempre, porque eu... Aquela que linda, romantizando aqui. Que linda, um pouco em pânico. Eu nunca dormi na minha cama. Não, é porque era tão infernal que eu falava, vem cá, menos pior, entendeu? né? Tipo Não, assim, tira o peito, toma, A fase da tal. amamentação não tem muito como não ser assim, né? Isso. Tipo, tá ali do teu lado pra ser uma coisa mais prática. Só né? que ela não dorme direito assim até hoje. Assim, ela tem, assim, a partir dos 6, 7 anos ela começou a dormir melhor. Mas ela acordava assim, até os 6 anos, tipo umas 3, 4 vezes por noite. Então isso, e eu amo dormir, né? Eu dormia assim antes. Você amava, né? Acho que você esqueceu o que você... Não, agora eu já tô dormindo. Porque mesmo que ela não durma, eu falo, ó, fica aí, se vira. Tipo assim, não me acorda. Agora eu posso falar pra ela, tipo, não me acorda. E ela sabe que umas coisas que eu fico mais bravas, assim, é ela me acordar. Então ela E é já muito sabe que não rola acordar a mamãe. Também é uma das coisas que eu fico mais brava, só que nesse primeiro momento a gente não tem o que fazer. Não tem. E era assim, nossa, foi... E durou muito, né, amiga? Eu tô aqui Muito, já 6, sabe, 3 vezes por noite. Daí
Aí eu desencanei, porque eu tinha que acordar, ir lá, fazer ela dormir e tal. Então, bora, vamos dormir no meu quarto. E aí todo mundo falava, né? Eu falava sempre isso pra minha mãe. Todo mundo, não vai dar bom isso, ela dormindo com você, ela não sei o que e tal. Eu falava, gente, por que você acha que uma criança de 11, 12 anos vai querer dormir com a mãe? Agora tá a explicação. Sim, ela ainda quer dormir comigo. Mas a verdade é que eu amo dormir com ela. Amo, durmo agarrada, beijo, amo. Só que agora que eu tô namorando, assim, isso é um problema sério, porque esse é o problema com o meu namorado, esse é o problema dela com ele, assim, ele roubou o meu lugar. Ele roubou o meu lugar na cama. É. Então, mas assim, esse perrengue de dormir, de não estar, né, assim, isso, olha, só de pensar me arrepio toda. Assim. Então, eu acho que não esquece, porque eu acho que a gente vai esquecendo, mas eu acho, se a gente estiver aqui daqui 10 anos, a gente conversa falando sobre outros assuntos ou os mesmos, mas assim, eu acho que eu jamais vou esquecer o BO do sono. Cara, tipo assim, jamais. Que e que eu vivo ele até hoje, né? Eu tô no 2 anos e 3, 4 meses. Ela acorda muito. Fases, mas ela acorda bastante. E é uma coisa que, por exemplo, o meu marido tira de letra. Ele fala, tá tudo bem, eu já sofro, já fico pensando o que é culpa minha ou não, essa coisa. Mas eu acho que isso eu jamais... Então, pensar em voltar, esse primeiro momento, eu queria tanto saber uma resposta do divino, assim, quantos anos, porque é uma linha de chegada que eu nunca sei, eu não sei quantos, podem ser 6, 7 ou 10, sei lá. Então, pra mim, é muito, eu acho que de criança para criança mesmo, né? Porque eu falo, o Chico tem 2 anos e 2 e ele dorme, e ele acorda 4 vezes da noite também. Ele mama 4 mamadeiras à noite. Às vezes ele acorda, senta, agora fica história. História no meio da madrugada. Quer brincar, já teve vezes de abrir o play dele, que fica no quartinho dele lá, cantinho de brincadeira, e brincar até ele cansar, enfim, ele é essa criança. Já a Tereza, eu não posso muito falar isso, porque cada vez que eu falo isso, ela tá piorando o sono dela. Aquela coisa. Mas a Tereza já é uma neném que dorme desde sempre muito mais. Que sonho. Então, vida. Que pais abençoados, não, né? Deus tem os seus preferidos. Eu tenho amigas que eu tenho 2, 3 filhos e todos dormem. Eu fico olhando e falo, cara, eu já estaria no 4º filho. Olha, já foi pra benzedeira, rezadeira, candomblé. Sério, eu levei em todos os lugares. Amiga, o nosso amigo, o Samuca, ele falou que ele botou tudo isso dentro de casa, que ele fez tudo pro filho, tudo. E daí depois ele chegou pra mim e falou, e aí agora que o filho começou a dormir, acho que com 5 ele tem, né? Não lembro. 5 para 6, né? Ele falou, agora ele começou a dormir e eu olho pra trás e eu só me arrependo por ter passado tanto tempo angustiado. Às vezes eu penso que talvez o 2º filho me tirasse essa urgência de acertar e achar que tá na minha mão, o que não tá. São seres humanos diferentes, né? Cada um vem do seu jeito. Ele fala, eu olho pra trás e só pensei que eu devia ter deitado na cama com ele, aproveitado com ele, em vez de eu ficar gastando meu tempo tentando resolver uma coisa que não tem resposta. Cada um vai... E ainda tem as pessoas que vêm te dizer, com certeza é isso aqui, é que você não tá... E entra na minha mente. Cada pessoinha que vem dar um palpite entra na minha mente na hora, daí eu vou lá aprofundar naquilo, aí já me dá... Essa coisa aí das rezadeiras foram isso também, tipo, olha, pode ser tenta que seja... aqui, tenta aquela ali... Mas eu acho que a maior dificuldade das crianças pequenas, da primeira infância, é também a intervenção dos outros, né? Porque como você tá, pelo menos no primeiro filho, não sei como você tá aprendendo, você tá aprendendo, você tá insegura, você não sabe se você tá fazendo certo ou não mesmo. E aí vem a interferência da família, depois dos dindos, depois da escola. Você sempre acha que você está errando. E quando passa essa primeira infância, que você fala, cara, agora eu já sei. Desculpa, já tenho 7 anos de estrada, 8 anos de estrada, vou guardar, acho importante. Me deixa. Mas assim, não é mais sobre isso. Você não vai ficar falando como tem que dormir, como tem que fazer. E a primeira infância, para mim, pelo menos, foi difícil, muito difícil, porque eu sempre achava que as pessoas estavam certas e eu estava errada. Que o José chorava muito porque eu dava muito colo, porque o José... Porque ele nasceu gritando, mas é uma coisa dele. Ele gritou, assim, quando ele nasceu. E o pediatra, que fez milhões de partos, ele falou, cara, ele vai gritar. Então é uma coisa dele. E ele gritava e as pessoas... Ele vai gritar. Ele vai gritar. E até hoje, né, amiga? Ele põe de volta, rapidinho. Volta. E quando ele dava esses berros, eu falava, não é normal, você não tá sabendo educar, você não tá sabendo... hoje Quem falava isso? Pessoas. Não, minha mãe, meu pai, meu irmão, minhas amigas. Assim, era geral. E hoje, com 10, eu olho e falo, gente,
ele é esse ser humano, porque eu falo baixo, por acaso, tipo, eu grito, também tem isso, sabe? Claro. De conseguir se enxergar nele mais velho. É. Isso é muito rico. Então, assim, eu acho que a idade, quando passa a idade, você vê que ele é um pouco de você. E essa parte, desde bebezinho, ele já era um pouco de você, é muito lindo. Isso é muito lindo. Outro dia a Brisa começou a rir super alto, e eu rio, ela também, a gente ri super alto, né? E a gente tava meio no meio de um rolê, assim, que não dava pra ela rir tão alto, assim, né? Daí eu, Bri, só um pouquinho baixo, ela, não vem reprimir minha risada, não. Perfeita, Eu sabe? amo. Então, Imagina esse quando lugar, chegar, gente, é a nossa Nossa, cara. gente, eu tenho... juro que me deu até um negócio de estômago aqui de pensar. Eu não consigo Não vem visualizar- reprimir minha risada, é Não maravilhoso. consigo visualizar os meus filhos adultos. Uma coisa louca É isso, louco, né? eu A também, gente não consegue. Eu olho pra carinha dele e já falo, já tenho uma carinha de menininho aqui, de boizinho. Eu fico, eu não consigo imaginar essa criança tinha grande isso falando, ô mãe. também. Cara, não, Mas depois, é um bloqueio. eu acho que depois dos 8, assim, porque agora eu já estou visualizando o adolescente, né? A gente já está começando a se preparar para esse lugar. Dizem que entre 8 e 14 é esse respiro gostoso, porque daí com 14 vem o chumbo 14? grossão. Que é a pré-adolescência, né? Ali, adolescência. Adolescência. Eu acho que ali... Acho que com 11 já começa a ficar um pouco. eu acho. Que eu escuto falar. Então a gente só tem 3 mesezinhos de eu acho 3 que anos. é um, anos. e, Já- e 11 é, e 12 já e é muito importante questionador, também, né? eu estava conversando outro dia com a terapeuta da Brisa, que ela também faz terapia, né? Maravilhosa. E ela chegou outro dia também. Terapia é o meu momento, mãe e tal. Ai, gente. Aí depois eu converso com a terapeuta dela, assim, às vezes, maravilhosa, a Rê, que a Ana que me indicou, inclusive. E aí, a gente estava falando, porque eles estão passando pela fase do Rubicão, né? Que é dos 8 até os 11. Olha, essa eu ainda nunca tinha ouvido falar. Como é que é? Rubicão. É o Rubicão. Rubicão? Isso, que é um lugar, assim, a gente... eu não sei se você saber explicar direito, amiga, você me ajuda, né? Mas é uma fase que é tipo assim, a pré-adolescência, né? Onde eles não são nem crianças, nem ainda os pré-adolescentes. Então, às vezes a gente fica muito também nesse lugar, quando eles já ganharam autonomia, justamente nesse lugar da mãe, tipo, se vira, agora, vai, pega as suas coisas, não sei o que e tal. E outro dia a Brisa, ela ficou muito chateada comigo que eu não cortei o bife dela. Falei, Fih, você já tá mocinha, né? Cortar seu bife, tipo... E aí a terapeuta me falou, Mari, justamente eles não têm nem os benefícios ainda de ser uma criança. Ela não é ainda uma mocinha, ela ainda é uma criança. Mas ela não tem o benefício de ser uma criança que você pode cortar o bife ou que fica na casinha, hein? Nem ela pode usar o telefone a hora que quer, pegar o dinheiro e ir na padaria comprar qualquer coisa. Então também é um lugar onde a gente também, como mãe, tem que tomar cuidado para não deixar demais, assim, né? Esse lugar de alívio, tipo, porque é justamente a preparação e esse vínculo que você vai ter com o adolescente depois. E é um lugar onde vem muita tristeza, raiva, eles começam a vem uma tristeza e uma raiva, não sei da onde, assim, sabe? E você fica, caraca, mas o que tá acontecendo? Da onde vem com isso? Outro dia eu e a Brisa, eu falei, tá bom, veio raiva, então vamos bater o travesseiro, vamos pegar o travesseiro e pegar. E ela, gente, eu olhava e falava assim, meu Deus, eu tô criando um monstro. Ela, tipo assim, começou a destruir, assim, aí eu, calma, filha, um pouquinho menos, porque a gente tem que tomar cuidado também pra você não se bater, você não se machucar e tal. Daí a Rê também já me deu umas outras, tipo torcer toalha, que é melhor do que pegar o travesseiro, empurra a parede, sabe? Coisas que talvez você não pode se machucar. Mas vem essa raiva e ela também não... São sentimentos que não sabe o que fazer. Então, são outros desafios que a gente tem nessa idade, né? Não é tanto esse desafio mecânico ali, mas são outros emocionais. Que me soam muito mais difíceis do que só acordar e amamentar, entendeu? Só não, né, gente? De acordar e amamentar, acordar, rotar a fralda, cagou, entendeu? Massagenzinha de cólica. Não, marida, não. Nossa, Não, porque gente. você não tem isso. Mas eu acho que é isso. Eu acho que tem a ver com o nosso background, com a nossa família. Eu não tive isso. Eu nunca minha mãe dormiu comigo, nunca minha mãe trocou uma ideia comigo, nunca minha mãe foi na minha escola, numa reunião de escola. Nunca minha mãe fez nada disso. Ela estava trabalhando para tentar sustentar a casa. Nunca tive nada disso. Então, eu não sei nem por onde começar, não tem referência. Nunca minha mãe pegou na minha mão para... Entendeu? Tipo, eu era criança que ia pra escola sozinha de ônibus com 6 anos de idade, 7, sei lá. Caraca. Então, assim, você tá falando com 10, ela não pode ir na padaria comprar um negócio. Eu ia na padaria, no mercado,
traz, Sim. vai buscar. Então, assim, eu não tenho, assim como o lúdico, assim como a brincadeira, assim como, não tenho Sim. referência, entendeu? Então, pra mim, é muito mais desafiador do que o vamos lá, não dorme, não sei o quê, não. Óbvio, de novo, falando do meu privilégio, que tenho pai, babá, cunhada que vem, que ajuda, então, obviamente, falando do alto do meu privilégio. Mas, assim, eu acho muito mais difícil, muito mais desafiador. Tipo, eu fico lá fazendo nuggets pro meu filho, ele me chamando pra brincar, mas eu prefiro fazer o nuggets dele. Eu prefiro fazer o Sim. serviço, que é o que minha mãe deu pra gente, entendeu? Então, é muito difícil. Eu olho pra ela, escuto ela falando disso, desse Mas é limbo, difícil do nananã, eu mesmo. falo, meu Deus, como é que faz isso? Mas eu acho que tem a ver com a nossa história, né? Tem a ver com o que a gente recebeu, né? Com o que a gente tem de referência. É. Eu queria puxar aqui o Saque da Mãe, que é um quadro que a gente tem, que a gente chama Vocês aí de casa, mas pegando o gancho da Ana falando do quanto as opiniões externas atrapalharam muito aí esse primeiro momento, né? E também me identifico com isso, que eu acho que é o tempo todo mundo querendo saber mais do que a gente sobre o nosso maternário, às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Dando opinião. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Vamos ouvir aí a Ana Corali, que deu o depoimento dela pra gente hoje. Oi, pessoal do Mil e Uma Tretas, tudo bem? Eu sou Ana Colari, sou mãe, tô aqui para gravar o meu Saque da Mãe para vocês. Eu adoro o programa de vocês. O meu saque de hoje é para falar sobre o momento da birra. O momento da birra é um momento muito desafiador tanto para a criança quanto para a mãe que está ali vivenciando aquele momento de tensão, né? É um momento que você tem que lidar com uma certa frustração da criança não estar respondendo, né, a sua orientação, e a criança também tem que lidar com a frustração de ela não querer aceitar a sua orientação. Então, é um momento desafiador para as duas partes. E o que eu vim reclamar aqui no meu saque da mãe é que muitas vezes esse momento é interrompido por uma outra pessoa, às vezes até na intenção de ajudar, mas acaba que essa pessoa tira um pouco da sua autoridade, um pouco de... Eu me sinto como se eu tivesse sido invalidada na minha decisão, sabe? De deixar a criança lidar um pouco com a frustração, para que ela entenda os limites até onde ela pode chegar, né? E para que ela saiba que mesmo tendo sido frustrada, eu estou ali do lado, vou estar sempre à disposição. Então, se a pessoa entra no meio desse conflito, tira a criança, faz aquela vontade que você tinha determinado como uma coisa que não era para fazer naquele momento e te desautoriza, gera uma frustração e uma carga de energia mental muito pesada para a mãe. Então, meu saque de hoje é sobre isso. Nunca interrompam a relação mãe e filho durante o momento da birra. Não concordou? Não acha que tá certo? Conversa depois. Aquele momento não, aquele momento ali é mãe e filha, é uma energia muito diferente e eu acredito que tem que ser respeitado e tem que ser um momento preservado. É isso. Um beijo. Beijo, Ana. Obrigada. É exatamente o que a gente estava falando, né? Quer responder a Ana? De Ana para Ana? De Ana para Ana. Essa foi minha grande dificuldade, assim, de me sentir respeitada e sentir que eu estou respeitando o José, porque quando as pessoas interferem, elas nem sabem o que está rolando. Então, Não sabem, é um recorte. é um recorte de uma narrativa que ela pegou de uma realidade dela, que não é nem minha, nem do José, nem o tom de voz, nem o jeito que fala, nada. Então, assim, eu me senti um ET mesmo, eu me senti invadida. Tipo, gente, sério que você acha que eu não dou conta do meu filho? Porque você acha que é melhor fazer do seu jeito? E assim, com pessoas muito próximas, sabe? Assim, e aí eu comecei a ficar no limbo, será? Porque é tanto, que aí esse limbo vai te deixando insegura. Por isso que eu também fiquei recorrendo à literatura, às informações. Porque eu tinha que ficar segura, gente. Porque é isso que ela passa da birra que vocês E dá pra também ver na devem voz passando. dela, Uau. né? O desespero. Dá pra um ver o quanto ela quer. desespero. Só um abraço, tipo assim, enquanto tá todo mundo fazendo o caminho ser mais Espaço de complicado. autonomia, né? Tão E a importante. narrativa, de novo, que as mulheres não sabem o que elas estão fazendo, né? Então, sempre tem alguém que tem que decidir por ela, gente, de alguma maneira. Então, eu acho muito pesado, sabe? Eu acho que mães dessa idade, de 1
não desanimando nada, mas assim, mães dessa idade sofrem muita interferência emocional. É uma carga muito pesada, porque além de você estar fazendo tudo o emocional, tempo todo, é isso. as pessoas estão te interferindo, te cortando, te boicotando e falando. Você fala, gente, pelo amor de Deus, eu só quero que isso passe. Eu ficava com essa sensação. Aproveitando isso, tem alguma coisa que vocês não fariam novamente? Ou que vocês fariam, né, que vocês fariam diferente nisso tudo? O que é assim, mais latente? Assim, cara, não faria isso de novo, ou faria totalmente diferente? Não sei qual caminho, mas faria diferente. Ai, eu tenho até medo de falar, mas assim, ai, gente. A livre demanda, é isso que vinha, né? É, assim, a livre demanda até 2 anos e meio, pra mim, foi tipo, eu não sabia mais quem eu era. Mesmo, assim, eu saí... Eu não consegui, eu com 8 descompensada. meses E você escolheu encerrei, deu meu tempo. Você foi até os 2 e 3 numa cobrança do perfeito, do mundo, e não uma decisão, uma vontade sua? Eu nem sabia mais o que eu tava... A minha Porque eu sinto, sensação é a gente essa, sabe eu nem que sei. né, a amamentação é inquestionável, né, gente? A gente sabe o quanto é importante. Todas Não, isso aqui, acho que a gente também foi de livre demanda. Mas, enfim, cada um com seus desafios e tudo mais. Então, mas eu sinto muito esse lugar de como não foi até tanto tempo, como não foi dessa forma. X, eu estava falando aqui, inclusive, dos julgamentos num outro lugar, né? Então, você sente que você foi... Eu fui num até lugar onde que eu não dava conta de ter ido, sabe? Assim, Você ultrapassou o seu limite. ultrapassei. Não, e foi mesmo, assim, ela fez, não falando não ruim, foi? assim, tipo assim, você fez tudo, Eu fiz tudo. né, assim, é uma pessoa que tem um lugar de fala para falar sobre isso Não, eu fiz mesmo. absolutamente tudo que eu achava que seria melhor pra ele, tudo. Só que eu não fiz nada pensando em mim, era sobre ele, só E sobre deixa eu ele. te perguntar, desculpa, a intimidade, você não adoeceu? Adoeci de várias maneiras, assim, eu adoeci de várias maneiras. E isso é o que eu vejo depois que ele cresceu, eu acho que também valeu muito a pena, não vou falar que não valeu, porque hoje eu olho pro José e falo, putz, mas eu não sei se eu precisava ter, eu não sei não, eu sei que eu não precisava ter feito tanto, sabe, porque hoje ele olha pra mim e fala, ai minha querida, só vai, sabe? Ele tem uma coisa da criação do apego que eu acho que é muito maravilhosa, que é você dar tanto, não passar em cima de você, tá, gente? Tô falando dar tanto no sentido amoroso de responsabilidade, não do jeito que eu fiquei. Que assim, você dá e chega uma idade que é essa dos 8, 10, 11, eu já tô segura o suficiente. Isso é muito maravilhoso você ver. Mas eu queria ouvir mais da pergunta da Tayla aí. Seria o que você faria diferente? Seria a amamentação? Amamentação, Tem mais alguma coisa aí na lista? porque Que você eu faria passo de por diferente? isso, assim, do dormir. O José sempre dormiu comigo. Eu dormia no quarto dele, porque eu achava que pelo menos ele não ia pro meu quarto. E eu separei. Eu pensei tanto, gente. Você lembra disso que eu conversei com o pai do Beto, com o pai do José, o Beto? Falei, não, a gente tem que separar até 3 anos, porque eu li que até 3 anos. Não é possível. Juro, até 3 anos. Então, assim, Que eles Não não sentem façam até isso 3 em anos. casa, Alan. Aliás, gente, essa é a melhor configuração, né? Não. Pais separados é perfeito, né? Perfeito. Não, eu tô falando, não faça isso em casa da leitura. Ah, tá, sim. Da bitulação da leitura, ao ponto Separar de tá pensar. Entendeu? Eu tô falando disso. Nessas horas você não me acha normalzinha? Nossa, meu amor, Deus. pode Porque ela ser acha sempre que pior. eu sou, dá pra sempre Pode ser aprofundar sempre mais, dá pra mais essa- camadas. Não, essa foi fácil. E ele olhava pra mim e falava, tá, eu já sei que a gente precisa, porque a gente já era um acordo, assim, Sim, que a gente vai sim. separar. Mas ele falou assim, porque antes de completar 3 anos, eu já queria que ele vazasse. Eu falei, gente, não dá pra esperar mais, é agora. E aí eu fiz isso também. Entendeu? O que eu não faria é tudo isso, assim, essa noia constante do certo, de fazer certo. Você não pensa em ter mais um pra fazer tudo Deus diferente? me então? livre, imagina viver isso. Você quer... Porque eu acho que eu vou botar na mesma noia. É, eu Você acho. acha, amiga? Não nesse lugar, mas assim, Não, por isso a minha Zé Noinha tá pergunta. aqui. Dá vontade de ter mais um pra realmente falar, não, vou eu fazer sou a tudo. Zé Noinha também. A Zé E Noinha quando eu tá falo aqui. pro meu marido, eu falo assim, ai, vamos ter um outro, porque vou viver leve, vou gozar de tudo que eu não gozei. Ele falou assim, aham. Ele só olhou pra mim e falou, aham. Tipo, aham. É, porque eu acho que a gente tenta mudar, né? A gente vai mudar algumas coisas, Mas mas é nosso, o negócio né? de fazer tudo certo, ser uma mãe É incrível, nosso. tá ali. Afinal, foi formada lá na primeira infância. É, Primeira, e você, segunda, amiga? máximo. Eu acho que a questão do sono, pra mim, eu faria diferente, porque eu tinha um lugar, assim, que, assim, quando a Brisa ia dormir, ninguém podia falar. Tinha um silêncio na casa, não podia nada, assim. Acabou. E quando ela nasceu, eu também fiquei muito noiada, não deixava ninguém pegar, pegava, assim, era, tipo, muito... E
E eu sou aquela pessoa que durmo em qualquer lugar, porque eu fui acostumada a dormir assim, case de camarim, show bombando, tudo. Então, hoje eu durmo realmente, assim, em qualquer lugar. Às vezes eu saía da escola, passava no escritório da minha mãe para dormir um pouquinho na mesa, assim, ó, tipo, 20 minutos e voltar. E ela não dorme, tipo assim, é um lugar para ela. Assim, eu faço massagem nela até hoje, gente, para ela dormir. Faço massagem, a gente reza. É, tipo, todo um rolê, um ritual, assim. Já fez aquele exame do sono, só de curiosidade? Não. Aquele da cama? Não. Tem um Eu quero. Mas é um negócio, né? Porque a gente, de novo, a gente sempre acaba achando que a culpa é meio nossa. E talvez, mesmo se você tivesse levado ela, é uma coisa dela Pode ser. que viria de qualquer jeito, Apareceu sabe? no mapa astral dela. Apareceu. Olha! Uhum. Que Isso. loucura. E tem alguma coisa da maternidade, assim, que, por exemplo, você sempre quis ser mãe, o seu despertar foi muito tardio, mas a vontade bateu. Uhum. Alguma coisa que vocês... foi muito, muito, muito longe do que vocês imaginavam, assim? Uma expectativa que vocês criaram e, bom, enfim, foi desastroso amamentar? Talvez você tinha isso como... Eu não sabia, gente, eu não sabia de nada, assim. Eu acho que há 10 anos atrás também a gente tinha muito menos informações. Não, mas até por isso, por menos informações, né? Por ter menos informações, você falava, nossa, amamentar vai ser, né? Coloquei no peito, sei lá, queria muito. Coisas que vocês queriam muito passar na maternidade e que simplesmente não aconteceram da forma que seja. O amamentar pra mim foi muito, muito treta, assim. O parto também, né? Assim, eu não tinha muito uma ideia, assim, do parto humanizado. Mas aí, quando eu comecei a ir num ginecologista, e eu falava, olha, eu gostaria de ter um parto natural, tal. Ele falou assim, não, é só você ficar magrinha e que tudo vai dar certo, tal. Não sei o que. Eu falava, gente, essa resposta tá meio bizarra, né? E aí, eu tenho uma amiga muito maravilhosa, né, que é a Maíra Duarte, que é uma doula incrível. E aí falaram, vou trocar uma ideia com ela, né? E aí a gente começou, e aí as doulas têm, tipo, uma lista negra, né, dos ginecologistas. Então, assim, tipo, esse cara, ele tava lá com 90% de cesárea. E aí eu comecei a ver que era outro rolê. Então, eu fui mudar para o parto humanizado com um médico maravilhoso, Dr. Jorge Kuhn, que foi o nosso, perfeito, me fazia massagem no meu pé durante o parto, assim, ele é perfeito. Ele é maravilhoso. E eu fui mudar, eu já estava com 7 meses, né? Então, assim, eu não tinha essa informação também, né, de E não era tão parto. fácil de achar que nem hoje, né? Não. Tipo assim. Então, eu acho que... Mas eu gostei, assim, de parir. Foram 19 horas, né, de trabalho de parto. E quando veio pro meu colo, eu olhei pro Dona e falei assim, eu quero outro. Olha que doideira. A Tayla também. Você teve isso? E passou, né? Deu, tipo assim, 2 Logo meses, passou, acabou a vontade de ter Eu queria outra. emendar essa Chegou pergunta. em casa, logo desistiu. Eu queria emendar essa pergunta. Por ter tido essa primeira infância de, né, muitos despertares, amamentar, toda essa loucura que a gente está falando, foi por isso que vocês ficaram num filho só? Ou vocês nunca desejaram ter um segundo? É um episódio que eu quero gravar, o Mãe Porque Não Tem Irmãos. Aliás, complementando, como você era uma pessoa que sempre quis ser mãe, esse sempre quis ser mãe era uma família enorme, grande, 2 filhos, 3 filhos, ou... Eu tenho uma relação, a questão de voltar para a família, né? Eu tenho uma relação com meu irmão muito maravilhosa, ele é meu melhor amigo, maravilhoso, Deus. Eu sempre quis que o José tivesse essa possibilidade. Então, assim, eu me imaginava com 2. E acho que esse rolê de ter feito checklist de tudo, porque eu realmente fiz tudo. Eu fiz um check, tipo, tiquei tudo. Amamentação, parto natural, amamentação tudo, livre amor, demanda até tudo. 2 anos. Absolutamente tudo. Isso me sobrecarregou. Sem dúvida. Sobrecarregou, eu daria outro nome. Não, eu fui empreender, eu fiz uma empresa para ficar mais perto do José. Assim, todo o meu rolê foi realmente focado nele. E eu acho que eu não conseguia me enxergar fazendo isso de novo. E aí vem a culpa. Como que eu vou ter outro filho, sendo que eu nunca vou ser nem perto dessa mãe? A gente é gêmeas. Gente. A gente é gêmeas. Eu sinto tudo igual que você tá falando. Eu não consigo me imaginar ter outro filho e tipo, falar, gente, tudo que eu fiz na minha vida foi em função dessa criatura. Vai chegar outra, não, coitado. Não, inclusive Vai a ter dor espaço. desta primeira criatura deixar de ser A primeira o centro criatura. pra virar
Exato, exato. E aí, a minha terapeuta, ela falou, não, se você quisesse muito ter tal, você ia dar atenção o suficiente para o José, porque eu acho que o primeiro sempre tem que ter mais atenção. Foi nesse olhar. Daí eu lembrei da minha mãe, que sempre protegeu o meu irmão, porque ele era o primeiro. Falei, tá vendo? É isso. Veio daí. Tem algum lugar que, não sei, a história cada uma é uma, mas tem um lugar que é óbvio que ela ia dar mais atenção pro meu irmão, porque é impossível você ter um filho assim e depois você desencanar. Mas a antroposofia fala que o primeiro filho o segundo filho é uma alma que já sabe que já tem o primeiro. Então é mais, ele já vem com isso, entendeu? Não sabia disso. Mas a Zé Noinha não consegue nem imaginar como seria a minha vida de novo com outro filho. Mas então, você chegou a cogitar em algum momento, não? Cara, eu tinha um novo namorado que ele não tinha filho. Aí vem esse rolê também, né? Daí eu já tenho um de 10. Ele falou, bom, dá pra encaixar. Só que só de falar, eu falei, gente, dá pra encaixar um de o quê? Assim. Eu posso ser o pai? Exatamente. Se fosse o pai. Eu posso ser o pai. Maravilhoso. Né? Eu separei, né, do pai da Brisa quando ela tinha 2 anos, né? Tiquei lá antes dos 3. E separei e tal, fiquei um tempo assim na bagaceira. E aí, agora, né, eu acho que eu não teria outro filho sem um parceiro, assim, que você olhasse e falasse assim, mesmo que depois separa, sabe? Que naquele momento... Que naquele momento tá lá e tal. E eu não tive isso, né? Então foi passando o tempo, agora eu tô com um parceiro muito legal que, né, acho que até gostaria de ter um filho, talvez que, se bem que a gente foi viajar todo mundo, todas as amigas com as crianças. Ele entendeu a demanda. Aí ele chegou no quarto e falou assim, amor, eu não quero ter filho. Eu falei, que bom, que ótimo que você entendeu, porque eu também não quero, então assim, né, ficamos na... Mas dá, né, dá uma vontadezinha, assim, eu queria, assim, ter um menino, sempre quis ter um menino, então queria passar de novo por esse rolê do menino, mas, cara, assim, é isso, eu não me vejo, assim, começando tudo de novo depois de 10 anos. E no lugar, assim, profissional também, sabe? Porque é uma hora que eu tô muito num rolê E abrir mão de muita da coisa. carreira, abrir mão de tudo, e aí vem de novo a coisa da culpa, eu não conseguiria, né, encaixar, não dar a atenção que eu acho que merece. Aí Eu acho muito doido que eu acho que a culpa acaba existindo no maternar todo, né? O tô fazendo certo, quê, não tô, né, gente? mas eu sinto, né, que vem muito ligada ao trabalho. Ou enfim, a mulher, quando ela só se enxerga para um indivíduo além de mãe, né? Como qualquer tipo de prazer que seja para essa mulher, né? Como ela se olhar de novo, ela se enxergar de novo. Então, parece que ela está deixando de ser um pouco mãe. Então, isso é muito doido. Conta um pouco do projeto, né? Enfim, surgiu, como funcionava mesmo uma alternativa para isso. A gente sabe, né? A gente já repetiu aqui muitas vezes que acho que é 60%, não lembro mais o número de mulheres que não conseguem voltar para o seu mercado de trabalho. E como funciona uma alternativa? A maternativa, ela nasceu dessa necessidade, né, de entender que as mulheres, elas, quando têm filhos pequenos, elas são mandadas embora ou saem porque não tem com quem ajude elas a ficar com os filhos. Então, assim, é super triste o cenário econômico-financeiro das mulheres mães. Então, eu também, no auge do meu privilégio, falei, gente, já que eu estou passando por isso, eu quero contribuir com outras mulheres. Vamos falar sobre isso, vamos fazer encontros, vamos falar sobre o empreender. Porque se a solução é empreender, as mulheres precisam aprender a empreender. Porque a gente não nasce sabendo empreender. Nossa, empreender é muito É muito difícil, é muito difícil. Então, assim, a gente fez mais de 60 encontros sobre isso. A gente fez uma plataforma, um marketplace. Assim, foi uma construção muito linda do tema da invisibilidade materna. Então, assim, a gente fala, ficou... a mãe está de licença, maternidade, está tranquila. Tranquila? Você já ficou com uma criança até 4 meses, que as empresas, as que são legais, dão 6, mas até 4 meses depois você tira leite para o seu filho, a culpa que você tem é tranquila para quem? A maternidade é tranquila para quem? Quando? Então, assim, e a gente fala pouco sobre isso, sabe? Então, a Maternativa veio disso, a gente fez um projeto maravilhoso que durou 8 anos. E aí, eu no meu auge de voltei a ter um filho grande, voltei a ter um filho... Falei, gente, agora eu preciso
dar conta das minhas necessidades de fazer outras coisas além do mundo materno. Outros assuntos, Claro. Então, assim, eu acho que essa potência da maternidade, essa potência ela transforma a gente. E eu acho isso muito legal. Só que eu vi, não sei vocês, assim, que toda a minha estrutura até de amizade mudou. E daí, depois de 10 anos, a gente fala, gente, eu acho que só faz sentido de estarem com o trabalho, as amigas, todo esse rolê, se a gente está acompanhando também os nossos filhos na idade deles, no lugar que eles estão, sabe? A gente falou muito, eu penso muito nessa coisa da mudança, né? O quanto a gente se transforma na maternidade. Porque eu acho, eu só tenho um bebê de 2 anos, né? O mais velho tem 2 anos, mas assim, eu tô falando de 1 ano atrás. Quando ele nasceu, inclusive, eu era outra pessoa completamente diferente, assim. Eu acho que, inclusive, o segundo filho, no meu caso, a Tereza, veio muito, tipo, para terminar, encerrar uma coisa que o Chico começou. E ela veio, blum! Depois que ela veio, eu me tornei realmente outro ser humano, porque eu ainda tô descobrindo quem é. Mas, enfim, qual vocês conseguem identificar, assim, uma grande transformação? Nossa, totalmente, antes e depois, assim, e para muito melhor, né? Acho que, assim, tem todos os perrengues, mas, assim, eu faria tudo de novo, com certeza, de novo, assim, porque ser mãe mudou o jeito que eu vejo o mundo, que eu vejo minha mãe, que eu canto, o jeito, foi a primeira vez que eu realmente, assim, me vi mulher, sabe? Acho que eu olhei e falei, não, eu sou uma mulher. E tudo, assim, os meus desejos sexuais, tudo mudou depois de ser mãe. Foi uma potência mesmo. Maravilhoso. O que mudou, tendo passado os primeiros anos achando muito difícil, eu comecei a ser mais empática, sabe, com as outras. Acho que mudou a minha consciência sobre as mulheres, sobre o quanto a gente é poderosa. Nossa, isso assim. mudou em mim também demais. Nossa, eu olho para uma mulher e falo assim, eu tenho 3 filhos. Eu falo, gente, você é incrível, assim. Não, quando eu vejo, gente, gêmeos, ou 3 filhos, 4 filhos, tipo assim, 3 gêmeos. Outro dia eu falei com uma pessoa, não, foi trigêmeo, não foi inseminação, não. Eu falei, porque talvez ela pudesse ter pensado na possibilidade de colhido, sei lá, falar. Então, eu vejo, assim, essa potência do nosso corpo, sabe? Assim, eu senti o quanto isso me deu uma autoestima, me deu uma empoderada, essa palavra, eu não sei se é empoderada, mas, assim, me deu uma alma nova quase, sabe? Assim, de falar, a amamentação tem toda a dificuldade, mas, ao mesmo tempo, você vê aquele bebezinho engordando e crescendo e pensar que ele está se alimentando única e exclusivamente de você, é uma das coisas mais loucas, e eu zero romantizo a amamentação, foi um dos meus maiores desafios, mas você vê que, tipo assim, você está alimentando, né, o nosso corpo, que você formou aquele serzinho que você pariu. É muito aquilo, louco, assim, eu falava, meu Deus, como é que eu passei por isso? Era um mistério tão grande que eu não sabia se eu daria conta. E você fala, nossa. E é uma questão super social, né? Porque, assim, o olhar para a mulher, né? Hoje em dia, no avião, às vezes eu estou viajando sozinha e vejo uma mãe carregando um bebê sozinha no avião, meu coração na hora, tipo, se compadece, eu quero ver se ela está precisando de alguma coisa. Exatamente. Então, as grávidas, eu não passo por uma grávida sem olhar para ela, assim, diferente, que só depois da gente passar pela experiência... A relação com a minha mãe também mudou demais, sabe? Eu entender todo... Me identifico. Né? Todo esse rolê, assim, do que ela teve que passar sozinha, porque ela foi, né, muito guerreira, muito sozinha. E todos os ressentimentos que eu tinha dela, assim, de como era infantil, assim, de como era uma criança mesmo, né? Mas é muito difícil, porque depois de muita terapia, eu fiz terapia a vida toda quase em cima disso, você conseguir identificar que era uma mulher que deu o melhor que tinha, que deu o que tinha para dar, que fez o que era possível, mas o racional não cobre os buracos, né? Isso. Não cobre, simplesmente não cobre. Você fala, não, eu entendi, ela deu o melhor, mas assim, a falta, a sensação de abandono, é uma coisa muito... estrutural. Que tá na sua carne, que tá nas suas, sabe, assim, tipo, você não consegue, eu já entendi, mas assim, como é que eu faço para mudar agora? E por isso que eu acho que o filho vem dessa ordem também, do emocional, né, de não curar, né, acho que o filho também não é para curar nada, mas assim, de algum jeito te ajuda, né? Não, mas é inevitável, né? Inevitável. Muito. E assim, meu primeiro filho nasceu, e aí
Mãe, não assista esse episódio. Aí Nossa, quando meu primeiro filho nasceu, aí que veio um ranço, assim, coitada, eu não conseguia ouvir a voz da minha mãe, eu fugia, assim, eu falava, como que ela não fez isso, como que não foi, sabe, assim, veio mais questões, assim, eu tive uma fase muito difícil que eu pensava, como é que as pessoas falavam pra mim que depois que eu tivesse meu filho, eu ia entender minha mãe, aí que eu não entendi nada mesmo, assim, entrou num lugar, assim, mas óbvio, eu tinha acabado de parir, Sim. tava me descobrindo, tava tudo que a mãe sabe, não preciso ficar falando. Mas aí o tempo foi passando e como é algo realmente orgânico, né? Que você vai vivendo e é só na vivência. Aí veio a minha filha e eu falei, aí, enfim, as coisas foram se transformando e hoje eu vejo completamente diferente. Como tudo tem um propósito, né? Os nossos filhos, assim, vocês sentem isso de o filho ter um propósito? Vocês já identificaram um propósito, assim, muito específico na vida de vocês? Nossa. O tempo inteiro, né? É uma mudança, assim, antes e depois da Brisa. Eu sinto que o propósito do José, quando ele chegou e me impactou muito, foi essa construção social mesmo. Tipo, quem é você que está fazendo no planeta Terra? O que você está fazendo pelos outros e pelas outras? Assim, que você tá aí parada? Você enxerga o outro, né? O que você tá aí parada? Vamos agilizar, porque eu tenho que viver bem. Então, assim, como tá o mundo, sabe? Se vira, amor, vai aí. E isso foi muito importante para mim, de falar, cara, realmente, agora que eu pari, tive essa criatura e tal, eu preciso tentar fazer alguma coisa melhor, assim. Então, para mim, ele me reestruturou realmente, assim, de profundidades, sabe? De quem era eu, o que eu estava fazendo no mundo para ele estar aqui. Então, nossa, foi assim, Ana Laura antes e Ana Laura depois. E aí, eu lembrei, na nossa conversa aqui, de um momento, quando vocês começaram a falar que a gente acabou mudando o assunto ali, que com 3 anos era o ápice da treta, que ainda tem muita coisa pela frente. Mas eu já senti com 1 ano e pouco, teve um momento que estava eu e a Cora, fomos só nós duas numa festinha infantil, minha filha sempre foi a destemida, né? Que tá todo mundo brincando aqui, ela tá escalando aquela luz ali, ela já tá lá no alto. E aí a gente foi para uma festinha infantil, foi o meu primeiro momento que eu pude sentar, pedir uma taça de vinho. E sentada fiquei com as minhas amigas só observando ela brincar e existir ali na minha frente. Foi esse primeiro momento. Meu corpo inteiro, assim, amiga, senti um negócio tão forte, tipo, que delícia. Ela tinha nem 2, foi antes dos 2, tipo, sei lá, 1 e 10. Eu tô aqui sentada tomando um vinho com as minhas amigas e ela tá lá, sem eu tá lá. Com a lombar agachada, tipo, me rastejando pra sabe, proteger ela ali, ela já tá ali, eu tô aqui. Aquilo me foi, eu senti uma coisa tão boa. E cada vez mais, óbvio, né, eu ainda tô no 2,5, tem um caminho até os 8. Mas eu vou sentindo um gostinho dessa autonomia se aproximando. E cada vez que eu sinto, é muito saboroso. E aí é a hora que eu, de fato, mais gosto. Então, eu acho que talvez eu seja essa mulher que com 8 anos fala, nossa, agora tá muito amiga. legal. Não, e tem um lugar, assim, de parceria, de amiga, por exemplo, eu e a Brisa nesse lugar de amigas, assim, né? E a gente troca, assim, por exemplo, eu vou contar essa história que é muito linda, eu já te contei essa história, mas é uma história que eu fiquei assim, eu não acredito que a minha filha tá falando isso pra mim. Um dia a gente tava lá em Caraíva e aí fiquei com ciúme do meu namorado. Tipo assim, dei uma de louca, vi coisa onde não tinha, e aí fiquei bolada, saí tretada, não sei o quê. Imagina tal. que oh, meu Deus. Todo mundo, né? E aí, saí e tal, não sei o quê, e ela meio no meio, não entendendo o que estava acontecendo, né? Aí depois eu fui explicar, ela viu, e eu não queria falar que eu tinha e tal, aí uma hora ela falou, mãe, deixa eu te falar, você fala pra mim que a gente tem que falar tudo uma pra outra. Fala pra mim o que tá acontecendo com você, eu tô te vendo, você tá triste, você tá estranha, fala pra mim o que tá acontecendo. E aí eu falei pra ela, mais ou menos, filha, eu fiquei com ciúme, aí eu achei que tinha coisa no jeito, tipo assim, papo de amiga. Aí ela olhou pra mim e falou assim, mãe, você já falou pra ele que você é traumatizada? Daí eu falei, não, filha, não passou isso na minha cabeça. Ela falou, então vamos voltar lá agora e você vai falar pra ele que você é traumatizada. Pegou na minha mãozinha, assim, foi voltando, assim, foi chegar. Aí ele tava tomando banho, eu não ia entrar lá, né, eu ia ser traumatizada. Aí, tipo assim, eu voltei. Ela falou, você falou? Eu falei, não, mas ele tá indo pro forró, quando chegar lá, eu vou falar, pode deixar. Aí ele chegou no forró, eu falei, então, aqui... A Brisa, né, falou pra falar pra você que eu sou traumatizada. Tudo ficou em paz.
E ela, tipo assim, tava lá no forró com a gente, no meio, né? Era cedo, forró e tal. Mas tem um lugar, assim, de parceria, de conversa, de você ver, assim, aquele ser humano Nossa, isso eu tenho muita virando, vontade. desabrochando, né? pensando. Essa era a pergunta até que eu ia fazer. Quais foram, que você já deu um momento maravilhoso, mas antes disso, em que momento vocês foram se recuperando e enxergando esse desabrochar, né? Uma história ótima. Mas que momento? Porque eu de ver ela brincar e agora que ela tá falando, que eu vou vendo o que tá passando na cabeça, queria saber uma história dessas, de que momento vocês enxergaram essa autonomia e eles existindo além da gente ali, né? Que eu imagino que começa a dar essa sensação de relaxamento interno em algum lugar. E se tem alguma coisa que vocês têm saudade. Tipo, ia mesmo perguntar nesse isso turbilhão de coisas, se ficou alguma coisa... Mas aquilo ali eu tenho saudade. Eu vou começar pela saudade, Tá. então. Eu tenho muita saudade de ouvir ele falando errado. E a Ai. vozinha. E o eu tica tenho tchaca vontade de tchaca. chorar. Gente, Ai, eu gente, gravei é muito, muito graças bom. às deusas. Eu vou gravar. Eu vou começar Amor, a gravar minha mais. amiga falou isso pra mim quando a filha dela tinha 7. Ela falou 3 A minha irmã dicas falou maravilhosas. também. A melhor de todas pra mim foi grava áudio dele falando. Então, às vezes, quando bate assim, ele cresceu, ele não quer estar no acampamento, fica 5 dias, tipo... essa é a delícia de, tipo, Liberdade. cresceu, ele vai pro acampamento, você... 5 dias, eu vou 5 fazer minha dias, agenda aqui. Eu vou fazer minha agenda. Só que aí bate, nossa, mas ele era aquela vozinha falando errado. Isso me dói, assim, de falar, não vou ter outro, porque eu escolhi não ter outro, e passou. Tem esses momentos, né, que foi. Ai, eu tenho vontade de chorar. Eu tento até, hoje em dia tem umas coisinhas que ela fala errado, tomara que ela não ouça. A pra ela reza, não, né? A reza a gente maravilhosa. reza todo dia à noite, né? Aí a gente reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Santo Anjo, uma loucura. E ela tem a reza dela também, que é da deusa Jade, que é Deus para ela é mulher, graças a Deus. Aí ela virou, aí ela fala assim: Pai Nosso, cristais no céu. Eu não tenho coragem, eu ouço isso todo dia. E aí quando eu vou rezar com ela, eu fico assim: Pai Nosso, cristais no céu, sabe? Pra ela não ouvir. Dá muita saudade disso. É, muito bom. Não, o Guto falou pra Cora esses dias que minha filha chama o meu marido de Papai Uto. Aí ele chegou, promete que quando você vier apresentar o seu primeiro namorado, você vai falar, esse aqui é o Papai Uto. É muito Nossa, fofo. gente, pra mim, sério, não tem. Eu acho que é a coisa mais linda. Não gosto. Eu lembro que o meu filho fazia uma carinha, ele ficava vesguinho pra fazer cocô. Toda vez que ele fazia cocô, neném, ele ficava vesguinho. E aí, quando ele tinha, sei lá, uns 9 meses, eu vi que ele não ficava mais. Caraca, eu tive uma crise de choro que o Renato teve que me dar um chacoalhão. O Renato teve que falar, pelo amor de Deus, volta. Eu tava quase entrando numa crise de pânico, assim. Nossa, muito tipo, fofo. não, ele nunca mais vai ficar vesguinho. Tipo assim. Aí outro dia eu até fiz o vídeo que ele mandou eu sair do banho, que o bom banho é só da mamãe e ele sai mamãe, sai fora mamãe. Ele soltou um sai fora mamãe. E eu realmente tive uma crise de choro real, oficial. Eu fiz um vídeo. E depois que eu fui ver, teve, sei lá, mais 5 mil comentários, que a maioria das pessoas estavam putas comigo, chocadas. Tipo, ai, que meninas sem noção, exagerada, não sei o que, nananã. E achando que eu tava fazendo uma cena. Elas não sabem o quanto... Porque eu fiz um videozinho de, sei lá, 30 segundos falando o quanto eu tava chorando. E o quanto eu fiquei lá 40 minutos chorando, trancada no closet. Tipo, eu sofro muito com eles crescendo. Assim, eu fico desesperada. Tatanuna, Papadaio. Eu Isso vou dá morrer muita quando o saudade. Papadaio virar... Às vezes eu vejo, assim, umas fotinhos, assim, pô, não sei o quê. Aí passa. Aí passa. Passa logo. Passa logo? Passa. Passa logo. Como vocês imaginam essa maternidade daqui pra frente de vocês? Como vocês imaginam essa relação, essa adolescência que tá Sim. chegando? Olha, sabe que todo mundo fica com medo da adolescência? Eu acho que vou gostar. Eu tenho um lugar, assim, que eu acho que a gente está criando um vínculo muito legal, assim, sabe? Dela falar coisas pra mim, assim, ontem eu falei que eu vim aqui, né? Daí ela falou, você vai falar bem de mim, né? Você não vai falar mal, se falar mal, depois a gente vai... Não, amiga, depois do que você falou pra ele que você é traumatizada, Não, nada mais vai superar isso. Você falou pra Mas mim. ela tem um lugar, assim, de vínculo, por exemplo, ela fala ela já gosta de alguns meninos gostam dela, tal, que é um lugar pra mim que foi super assustador no começo, porque foi muito novo, né? Eu só fui beijar na boca, assim, quase tinha 15 anos. Tudo bem, eu sei que eu fui atrasada. Mas, assim, isso não existia, assim, na minha vida. Então, esse lugar dela começar a gostar dos meninos,
eu tive que engolir, assim, falar, cara, ou eu vou me abrir e ouvir o que ela tá falando, ou ela vai falar com outra pessoa, entendeu? Até um dia eu recebi uma ligação da escola falando que ela estava falando muito disso e tinha tal. Eu falei, vocês querem que eu faça o quê? Assim, proíba isso? Porque isso está vindo dela, né? E acho a melhor coisa que eu fiz, porque ela tem coisas que ela só fala para mim, que ela não fala para amiga, que ela não vai falar para terapeuta, que ela vem e fala para mim o que aconteceu quando chega, porque eu... Então, assim, eu pretendo criar esse vínculo para, na adolescência, ela poder ter a confiança de, né, contar para mim, de não achar que eu vou, sabe, brigar com ela. Eu sempre falo, olha, tudo a gente vai conversar, nunca bati nela, nunca, sabe, tudo a gente é na conversa. Então, eu, assim, dá medo, né, porque a gente fala, mas a gente sabe que a adolescência é outro. Essa geração que é outra, que não é a nossa, né? E é uma completamente diferente. É, né? uma coisa que eu me preocupo muito a questão do telefone, né? Isso é um negócio, assim, assustador, assim. Fico muito assustada mesmo. Tento ver como que como a gente pode equilibrar. São desafios bem grandes, mas, sei lá, acho que vou gostar. Eu estava pensando, você estava falando, eu estava pensando que com o José, eu acho que eu fiz uma construção de como seria meu filho, sabe assim? Por mais que eu respeite, por mais que eu veja quem é ele, que tem um olhar e uma escuta muito plena entre eu e ele, eu tenho expectativa dentro de mim. E eu acho que a minha dificuldade dos próximos anos é falar, gente, ele não vai suprir a sua expectativa, meu amor. Põe o banquinho, não é sobre você. Senta aí e só vive, sabe? Assim, não fica querendo transformar o que já está feito, sabe assim? E essa eu acho que vai ser a minha dificuldade dele mais velho, de olhar e falar, cara, ele é o que ele tem que ser, como ele quer ser, porque a gente até brinca, né, assiste amiga? o boy Você hétero é e assiste a perua. Mas eu entendo, te entendo, eu me identifico. Não, e eu acho que tem uma coisa que eu achei que ele ia ser Você não vai ser assim. Não, Você eu vai ser achei que ele ia ser super desconstruído, porque ele brincava de boneca, ele brincava disso, não vestia rosa, vestia essa... E o José, tipo, né, amiga, é um menino, Menino, assim, boyzinho. Bola, futebol e tal, e tal. E eu olhar isso e falei, caraca, eu tentei, assim, eu fui profunda, mas é isso, quem é ele, o espaço dele, respeitar o tempo dele. Ele fala pra mim, eu gosto de menina, eu vou gostar de menina. Ele tem todo já o quem é ele, sabe? Aliás, uma boa pergunta, porque eu tenho um menino e uma menina, e eu tenho os desafios na minha cabeça, assim, desenhados para essa criação, assim, de leve, tipo, muito diferentes, assim. O que vocês acham? Aqui a gente tem de um menino e de uma menina. Então, qual você acha que é o maior desafio nessa criação do menino e o seu, de uma menina? Do menino eu acho que é a desconstrução da sociedade, né? Porque não adianta só... E quanto mais cresce, vocês vão percebendo. O impacto da casa antes era 100% zero da construção mesmo, né? E aí eles vão crescendo, você fica tipo 20% e o resto fica 80% da construção social, da escola dos amigos, das outras famílias. E o que eu sinto que é difícil é o machismo estrutural, todos, né? O José é uma criança que ele, por ter esse lado bem menino, eu preciso ficar, volta, você está vendo seu amiguinho, ficar sempre mostrando para ele o respeito com as mulheres, ficar sempre na narrativa de, cara, o mundo não é seu, porque o mundo é dominado por eles, né? Então, eu tenho que fazer toda essa limpeza de, você vai ter que olhar além do seu umbiguinho, porque o mundo já está muito bom para você. Então, vamos aí desconstruir para as filhas amigas estarem que nem você tá hoje em dia. Então, acho que ser mãe de menino tá difícil pra caramba, porque tem que ter muita desconstrução do que já vem pronto para ele, sabe? Uhum. No meu caso, eu penso muito em protegê-la, assim, de como proteger de um abuso, por exemplo, sabe? Então, de falar com ela, sempre falei muito com ela de educação sexual, de sexo mesmo, desde pequenininha, assim, até acho que eu falei um pouquinho cedo, assim, ela fala isso pra mim, fala, mãe, acho que não precisava, né, naquela hora, né? Mas eu prefiro que seja assim do que, sabe, inclusive tem um episódio maravilhoso de vocês que eu amei muito sobre educação sexual, que ela falava, né, a educação chega antes do abuso. Eu acho O silêncio, ele é o que mais faz
Eu acho isso incrível, assim. Então, eu tenho um medo, né, de uma mulher A gente ainda. tá falando exatamente da sociedade, não é mesmo o homem Exatamente. dominando tudo, o machismo e o abuso que a Exato. gente vive, né? Eu sinto muito isso, o quanto transformou, assim, o quanto quando eu soube que eu ia ter um menino, no meu pânico, como eu vou educar um menino pro mundo de hoje, meu Deus do céu. Acho que deve ser muito mais difícil, eu acho. O desafio, e ela, assim que ela nasceu, exatamente esse, o medo, enfim, eu tenho história, né, passei por abuso na infância, então, assim, de não trocar fralda em lugar público, de não sei o que, tudo que veio se construindo com a chegada e o medo que eu já vi minha irmã fazer, de dar passar tanto esse medo do abuso, porque minha irmã também já sofreu abuso, que traumatizou a menina antes de acontecer, sabe? Minha sobrinha não crescer na rua, da minha sobrinha não sabe assim, tipo, ter muitos medos pelo excesso acho que eu tenho que tomar esse cuidado também. É difícil, né? É um cuidado eterno, né? Que eu tava ali falando, entre os 8 e os 11, talvez a gente tenha uma fase... Mas acho que não tem, acho que é pra A gente sempre. acabou de saber que tem a fase do Rubicão. Rubicão. Vamos anotar para dar um Google no Rubicão depois. Mas é muito... Dá pra ver, assim, a diferença de quando você fala do seu filho hoje, né? De entender que ele não... Que ele é ele, que ele não é sobre você, é sobre ele, do que da primeira infância. Que momento você acha que começou as coisas na maternidade começaram a se encaixar pra você, assim? Que você conseguiu... Agora tá encaixando agora. Ontem. Isso não vem aqui. Ainda tá encaixando. Não, eu acho que encaixar sempre mesmo. Mas eu acho que quando eu me olhei assim, falei, caraca, passei a fase difícil, ele cresceu, ele é um ser humano. Foi a primeira vez que ele dormiu fora de casa. Porque o José não dormia nem com meus pais. Foi com quantos anos? Ele começou a dormir com 6, com meus pais. 7, quase 7. E aí foi a primeira vez que eu sentei na minha cama. Chorei que nem uma louca. Mas assim, sentei na minha cama e falei, caraca, agora ele foi. O não dormir junto, pra mim, era quase impossível, sabe? Eu falei, isso não vai passar. E aí quando ele falou, não, hoje eu quero dormir, e era sempre uma luta. Não, dorme com fulano, dorme com... Não quero. E eu deixava ele às vezes chorando. Enfim, difícil pra caramba. E aí quando ele falou, eu quero, eu falei, gente, agora foi. Agora ele é outra, ele não sou eu, ele tá autossuficiente com 7 anos. Aí a mãe assim. chora. Aí o que faz em casa? Eu achei que eu ia estar, nossa, porque gente, ele não quer mais, o que tá acontecendo? E hoje ele dorme muito na casa de todo mundo e eu fico puxando, tipo, não, você vai dormir comigo, pode voltar pra casa, acabou. A gente é muito louca, né? Gente E você? Eu acho que foram nessas conversas, assim, sabe? De você entender, Quando assim... começou a trocar. Quando começou a trocar, mas que eu tinha muita dificuldade, assim, de brincar, tal. Nossa, achava muito chato, sabe? Brincar de boneca. E até que eu era como boa. é importante a gente falar que acha chato, quem acha chato, porque É muito difícil. a gente Meu Deus do nasce céu. com a obrigação de ter que gostar de tudo, de todas as demandas, né, da maternidade. É muito importante a gente falar. E assim, eu me sentia culpada, porque eu entendia que era importante Claro. ali eu estar brincando De novo, com culpada. ela. Sentia culpada também. Nossa. Mas aí, quando eu vi que a brincadeira já tinha virado outra, assim, que era mais do meu rolê, da gente conversar, de eu estar lá presente, da gente ouvir música. Nossa, eu falei, uau! Tipo assim, meu Deus, onde eu estou entrando? É um campo novo aqui, sabe? E aí estamos nessa, por isso que eu estou feliz com a adolescência, porque eu espero e estou criando esse vínculo para que a gente brinque bastante disso, de conversa, de falar, de dúvidas. Cuidado com as expectativas. Eu falo, isso. falo. Pode ser também, é isso. Porque também dizem que quando eles não querem mais ouvir a gente. Amor, tchau, se tranca no quarto. Vocês lembram de vocês adolescentes? Tipo, nossa, minha mãe falava alguma coisa, eu falava, ela não sabe de nada. Amor, eu não vou falar só isso, que você... Eu não posso falar aqui que a Brisa pode ouvir, a gente não pode falar o que a gente fazia. Nossa, assim, gente Pode do ser céu. usado contra a gente. Minha mãe me deixava de castigo, eu pulava o muro, saía, sumia, desaparecia, voltava sério? no dia seguinte. Mentira. Aham. Eu saí de casa, eu fugi de casa com 14 anos, da 14 para 15 anos. Eu fugi de casa para São Paulo, de Prudente do interior e nunca mais voltei. Então, assim... Nossa, até arrepiei, gente. Aham, 14. sim. Nossa, não fala isso pra mim, Não, tá? gente, o muro da minha casa, do interior, era aqueles que tinha vidro, sabe? Sei. E uma vez minha mãe me deixou de castigo, trancou tudo, enfim, não tinha por onde sair.
só tinha como se eu saísse pelo muro. Então, eu coloquei uma cadeira, eu peguei um martelinho de carne, eu quebrei os vidros, coloquei uma toalha e pulei assim, eu era mas assim, terrível. E a assim. sua mãe falava, você vai pagar, você vai ter uma filha igual a você? E a minha filha, amor, você não tem noção, ela tem 9 meses, ela bate no irmão, que tem 2, mas ela grita, ela puxa o cabelo dele. Aliás, ontem ele chorou muito, ela arranhou a barriga dele, assim, ficou marcada. Caraca! Tipo, ela já e eu brigava com a minha irmã, eu sou 8 anos mais nova do que a do meio e 10 anos mais nova do que a mais velha. E eu batia nelas, eu enfiei a tesoura na barriga da minha irmã quando eu era adolescente. Eu arrancava pedaços. Marita do céu. Gente eu era assim, eu nem Mas sei era te assim, dizer. quando você tinha 9, 10 também? Eu era assim. Você é assim hoje ainda? Eu sou ótima. Vamos ligar pro Renato. Ai, Melhor gente, não. Que loucura. Maravilhosa. Eu era muito, Mas- muito terrível. Mas posso falar daí, trazendo para Isso que faz uma consultoria pessoal, eu que tô nesse momento. Isso porque, assim, desculpa, mas Vai. isso você não tem noção das histórias do meu marido. Quando a família dele começa a contar as histórias do Renato, as coisas que ele fazia, ele já vou contar essa, Renato. Ele já se... Sabe aquelas grades de ar-condicionado que era pra fora do prédio? Ele já se enfiou numa dessa do 15º andar. Gente. Que não tava sem ar-condicionado, ele se enfiou, ficou pendurado lá. Ou seja, podia ter, né? E só falou que só saía de lá quando a irmã fosse buscar não sei o que, no que ele queria. Ele já pegou palitinho de dente e se cortou inteiro e falou que a irmã que machucou. Machucou a gengiva inteira, falando que... Então, assim, e eu tive um filho sagitariano igual ao pai e uma filha ariana igual a mãe. Não acredito! Amores! Não, Então, isso é o é karma louco. do- Não é louco. Estão entendendo, eu tô passada. eu até falta um pouco de ar de falar. Maravilhoso. É nessa hora que eu paro e penso aí Não vou nas ter outro. ponderações do segundo filho. Duas coisas. Primeiro, que eu acho é que a demanda de um bebê é diferente do outro, né? Então, tivemos bebês que demandaram muito de mamar, de amamentar, de dormir, que talvez uma nova pessoa pudesse não ter essas mesmas demandas e a gente não seria tão insegura, né, como na primeira viagem. E tem o lance dos irmãos, né, de querer dar esse presente, né, um irmão, um presente. Tipo, hoje eu sei que suas irmãs são sua vida, você não se imagina sem elas. Mas eu já imagino o caos de uma casa que, além de todas essas demandas de um bebê de 2 anos, tem a demanda de separar a briga o tempo inteiro e você ter que defender um ou defender outro. Eu não consigo me imaginar muito nesse difícil, lugar. gente. E o Deve ser abismo muito entre o difícil. casal, né? Pra quem tá casado com o pai das 2 crianças ali, né? Que é o seu caso e o meu caso. Se eu tivesse outro agora, tipo, vai ter que dividir. Um vai com um, vai mas com é outro. isso. Se já é difícil você estar junto no começo, com mas é um, isso. com 2... É isso aí. E com sorte que tem um parceiro que realmente encara isso e vai, né? E Mas vai, é a porque daí é a situação. roleta russa. Pode vir um tranquilo que não demande nada, mas pode vir um que demande Mas mais mesmo do demandar que o nada, primeiro. não existe demandar nada, né? Porque Não, não. assim, não existe. É, Tipo, não, o não Chico existe agora tá nada. numa fase que ele, até as birras, né, do Terrible Two, até isso tá melhor. Ele tá mais tranquilo e tal. Foi pior quando na chegada dela, assim. Acho que o Terrible Two dele foi antes, mas por conta da chegada dela, que mexeu com tudo. Ele tá mais tranquilo. Mas mesmo assim, demanda muito. Né, mas o não demandar nada que eu quis dizer era relacionado ao sono. Que eu acho que o por sono isso que é uma coisa potencializa tudo, vira vezes com 1 milhão. certeza. Eu passar por tudo que eu passo com a Cora, que ela é uma bebê super tranquila, ela só muito ativa, muita energia, é maravilhoso. Eu lido com tudo de boa. O sono é o que faz, tipo, nas fases ruins, tudo ser vezes 1 milhão, sabe? Assim, tipo, então pode vir um outro que durma a noite toda, desde sempre que seja muito mais tranquilo, não tem esse dia, mas pode vir um que acorde mais que ela. Sim. Porque também não é que ela é um cenário bem tranquilo, assim, tipo, é só porque eu realmente gosto muito de dormir, é uma coisa que me paralisa. Então, Vai é rolar, louco tá? isso, Você né? vai dormir, daqui a pouco você dorme. Não, já tô dormindo agora, já tô dormindo, mas é que eu jamais esquecerei. Então, aí vem o medo do segundo. Imagina, você ainda ter que ficar separando briga ou escolhendo, não fica o coração
desesperado quando você tem que Muito defender desesperado. um e É muito acolher difícil, um e o outro. É muito difícil, porque assim, de novo, inclusive eu preciso ler sobre isso, vou pedir sua ajuda. Porque assim, a briga eterna de não dividir nada, né? Aí você fala, você tem que dividir com a sua irmã, aí eu já li em algum lugar que você não pode falar tem, isso. não Aí que você não pode. O que faz, né? Aí um puxa daqui, um puxa E de é lá. muito e eles rápido. se batem. Você não e consegue se você preparar, fala, não né, pode pra- bater na sua irmã. Aí você fala, pode falar, não pode bater na sua irmã. Meu Deus do céu. Então, é muito rápido para você ter que ter a resposta certa. E a gente que, né, com o chipzinho do quero dar a resposta certa na hora certa, o negócio é muito rápido para você ter que reagir muito Em rápido. compensação, só encerrar isso aqui pra falar uma coisinha pra mãe, tudo filha única. Quando ele fala, abaçar tetê, abaçar tetê. E se abraçam, amor. Isso é muito Poucas lindo, né? Aliás, acho que nada no mundo explica o que você sente. É um negócio que você fala. Eu Deve sinto ser com a Maia, incrível. né? Eu sinto com a minha enteada também muito, e também separo bastante briga. Fazendo uma adaptação nas medidas proporções, é claro, da frase de Simone de Beauvoir, em que ela diz, não se nasce mulher, torna-se. A gente pode dizer também que quando nasce um filho, não nasce uma mãe, torna-se. Principalmente através de uma relação construída dia após dia. No final das contas, é o que a gente sempre reforça aqui no Mil e Uma Tretas. A maternidade é plural. Por isso, respeite o seu processo, seu tempo, seu espaço e os laços que você cria com seus filhos. E por essa conversa tão sincera e afetuosa, a gente quer muito agradecer a presença da Ana e da Mari. Muito obrigada por ter vocês aqui hoje. E obrigada a você que nos acompanhou até o fim desse episódio. Nos encontramos semana que vem aqui no canal do Mil e Uma Tretas ou no aplicativo de áudio que você costuma ouvir seu podcast. Tchau! Beijo, gente!